Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, o Ninja Médico. Parte 35. Capítulo 371. O tempo passou implacavelmente e num piscar de olhos, 2 anos se passaram. Naqueles 2 anos, o mundo finalmente entrou em um período de relativa calma. O caos e as revoltas que antes dominavam deram lugar a uma paz inquieta. Embora não tenha havido eventos tão devastadores como antes, alguns acontecimentos significativos moldaram esta época. O governo mundial, ansioso para descobrir os segredos de Kizami, fez repetidas tentativas de extrair informações. Entretanto, cada tentativa terminou em fracasso, com seus agentes sendo expulsos à força da Ilha dos Homens-Peixe. Essas ações enfureceram os 5 anciões, mas sua cautela com a arma de Kizami, poderosa o suficiente para derrotar até Barba Branca e Sasuke, os impediu de intensificar ainda mais o conflito. Isso levou a um impasse incomum, com ambos os lados mantendo uma distância desconfortável. Há 1 ano, os fuzileiros navais receberam 2 novos recrutas poderosos. Fujitora e Aramaki se juntaram às fileiras como candidatos a almirante, reforçando a força da organização. Apesar de suas adições, sua atividade permaneceu moderada, evitando operações em larga escala. Mas os 4 imperadores não ficaram quietos. Os piratas da Big Mom, encorajados pelos relatos da aparente fraqueza de Barba Branca, lançaram um ousado ataque furtivo. Uma batalha enorme eclodiu como resultado. No entanto, a Big Mom calculou mal. Os ferimentos de Barba Branca não eram tão debilitantes quanto ela imaginava, e a força de Sasuke havia se recuperado completamente após um breve descanso. Juntos, a dupla liberou sua ira, subjugando as forças da Big Mom. Foi somente através da intervenção desesperada de Katakuri, oferecendo sobremesas para sua mãe e ativando seu frenético aumento de poder, que Big Mom conseguiu escapar. Barba Branca, não querendo arriscar ainda mais seus filhos, decidiu se retirar, permitindo que a tripulação da Big Mom escapasse com vida. Esse confronto consolidou a reputação aterrorizante da arma de Kizami e lembrou ao mundo que os piratas do Barba Branca continuavam formidáveis. Enquanto isso, Kaido, conhecido por sua sede de sangue e amor pela guerra, inesperadamente se tornou o mais subjugado dos 4 imperadores. Seu comportamento incomum gerou intriga, levando os investigadores da Marinha a descobrir sua aliança com o Uchiha Madara. A revelação dessa parceria causou comoção no mundo todo, aumentando o nível de ameaça de ambos os homens e resultando em enormes aumentos nas recompensas. As recompensas atuais dos indivíduos mais perigosos do mundo foram atualizadas da seguinte forma: Barba Branca, Edward Nelgate. 5 bilhões e 450 milhões Belis Kaido das Bestas. 4 bilhões 611 milhões 100 mil Belis Azura Vermelho Madara. 4 bilhões e 480 milhões Belis Big Mom Charlotte Linlin. 4 bilhões e 388 milhões Belis Shanks Ruivos. 4 bilhões 48 milhões 900 mil Belis Assassino de Deuses Tachibana. 2 bilhões e 239 milhões Belis Camille Tachibana. No entanto, desapareceu completamente dos olhos do público nos últimos 2 anos. O governo mundial, incapaz de localizá-lo, continuou a aumentar sua recompensa, emitindo avisos a qualquer um que cruzasse seu caminho. Em uma vibrante ilha tropical no Novo Mundo, 2 mulheres estavam envolvidas em uma intensa disputa de sparring na praia. Seus movimentos, embora ferozes, eram inegavelmente graciosos, misturando beleza com combate. Não muito longe dali, sob a sombra de um grande guarda-sol, Camille Tachibana descansava em uma cadeira reclinável. Robin, usando óculos escuros, estava atrás dele, massageando seus ombros com habilidade. Robin, suas habilidades de massagem estão cada vez melhores, disse Tachibana, tomando um copo de suco gelado. Robin, agora transformada de seu antigo eu, exalava elegância e maturidade. O tempo parecia apenas realçar sua beleza, transformando-a em uma deusa intelectual de pele clara. Eu não sei do que você é feito, brincou Robin, pressionando os músculos dele com mais força. É como se meus braços precisassem de um upgrade só para lidar com você. Tachibana riu baixinho, saboreando o mimo. É esse o lugar, ele disse atrevidamente. Robin revirou os olhos, acostumada às palhaçadas dele nos últimos 2 anos. No entanto, apesar de seu comportamento brincalhão, não havia como negar o conforto e a segurança que ela sentia sob sua liderança. Interrompendo o momento, Robin se aproximou. Nossos suprimentos estão acabando. Faltam talvez 3 dias. A equipe de suprimentos deve chegar em breve. Os últimos 2 anos trouxeram a Tachibana uma vida de conforto sem precedentes, em grande parte graças à infiltração de Senju Tobirama no governo mundial. O antigo segundo Hokage alcançou tal destaque dentro da organização CP que seus agentes, antes implacáveis na perseguição de Robin, agora eram uma equipe de apoio para Tachibana. Robin não pôde deixar de se maravilhar com a ironia. Não se preocupe, Tachibana a tranquilizou. Eles chegarão em breve. Talvez ainda hoje. Levantando-se, ele se espreguiçou, estalando as articulações. Estou com vontade de comer caranguejo no almoço. Com um simples movimento, ele convocou um jato de água do mar, trazendo um grupo de caranguejos rechonchudos para a praia. Perona, Nami! Ele gritou para as mulheres que lutavam na praia. Faça uma pausa e ajude a preparar o almoço. Vou procurar o coelhinho. Perona e Nami correram, esquecendo o combate. Perona olhou com inveja para Nami, murmurando baixinho. O que houve com o surto de crescimento dela? E por que o meu parou? Antes que Tachibana pudesse começar sua busca, um farfalhar veio da floresta próxima.
Momentos depois, uma garota coberta de pelos, de estatura pequena e pernas incrivelmente longas e finas, surgiu pulando de excitação. Tachibana. A equipe de suprimentos chegou. O anúncio dela fez Tachibana sorrir. Enquanto se preparava para receber os visitantes, ele não pôde deixar de sentir uma sensação de satisfação. A vida no novo mundo tinha seus desafios, mas por enquanto, ele estava exatamente onde queria estar. Capítulo 372. Carrot era uma pessoa que gostava de coelhos, ou para ser mais preciso, um membro da tribo Min da espécie coelho. Mais especificamente, ela era uma mulher com orelhas de coelho, uma figura impressionante e um corpo esguio. Durante 2 anos, a única missão que Tachibana levou a sério foi encontrar alguém como ela, quase como ter um animal de estimação. Depois de aprender com seus erros anteriores, Tachibana foi mais cauteloso dessa vez. Ele não queria acabar criando outro encrenqueiro como Ishibi. O animal de estimação ideal tinha que ser bem comportado, fofo e, o mais importante, incapaz de destruir a casa. Baseando-se em fragmentos de suas memórias, Tachibana reduziu suas opções a 2 indivíduos, Tony, Chopper e Carrot. Depois de hesitar por menos de um segundo, ele tomou sua decisão, Cenoura. Chopper era fofo e pequeno, mas será que ele poderia ser comparado a uma menina com orelhas de coelho? Conquistar Carrot, no entanto, não foi tão fácil quanto domar uma fera. Ela era membro da tribo Min. Conquistá-la exigiu muito esforço e planejamento. Primeiro, Tachibana precisava ganhar a confiança da tribo Min em Zou. Não foi uma tarefa simples, pois a tribo era famosa por desconfiar dos humanos. Quando Tachibana chegou inicialmente, as tensões aumentaram entre os dois lados. Mas Tachibana usou sua força para acalmar a situação, afastando ameaças externas à tribo Min. Ao fazer isso, ele passou a ser respeitado por eles. Que ameaças, você pergunta? Kaido já não estava de olho na tribo Min há muito tempo? Tachibana confrontou Uchiha Madara, que viera a Zou em nome de Kaido. Após derrotar Madara, Tachibana o obrigou a prometer que deixaria a tribo Min em paz. Para o mundo exterior, Madara e Kaido eram aliados, então as palavras de Madara tinham peso. Com a confiança da tribo Min garantida, Tachibana voltou sua atenção para a própria Carrot. Felizmente, Carrot sempre sonhou com uma vida de aventuras no mar. Tachibana adoçou o acordo com uma astuta tática da cenoura. Depois de alguma persuasão, a moça com orelhas de coelho juntou-se ansiosamente à equipe de Tachibana. Assim, Tachibana deu as boas-vindas ao seu segundo animal de estimação em sua vida. Tachibana, os homens que nos trazem comida estão aqui de novo. Trouxeram muitas cenouras. Carrot saltou com incrível agilidade, pulando nos braços de Tachibana e acariciando sua bochecha carinhosamente. Sua adorável exibição derreteu o coração de Tachibana, e ele não conseguiu resistir a acariciar sua cabeça macia. As longas orelhas de Carrot se contraíram e dobraram sob seu toque, provocando uma risadinha dela. Toque-os por mais um tempo, ela ronronou. Tudo bem, respondeu Tachibana, saboreando a textura fofa. O pelo dela era muito mais macio do que o de qualquer gato, e a eletricidade estática do contato deles causava arrepios agradáveis nas mãos de Tachibana. Isso lembrou do Pikachu. Nami e Perona, ocupadas na cozinha, olhavam com inveja para a cenoura. A frustração deles era palpável. Aquele coelho fofo e sorrateiro. Nami se irritou. Por que ela está recebendo toda essa atenção? Perona resmungou. Um novo visitante. A pequena discussão foi interrompida quando um grupo de agentes do CP chegou, carregado de suprimentos. Liderando a equipe estava ninguém menos que Ataki Sakumo, famoso como presa branca de Konoha e pai de Ataki Kakashi. Sakumo cumprimentou Tachibana com um leve sorriso. Entregar suprimentos pode parecer uma tarefa pequena, mas até eu tenho que ganhar a vida. Tachibana sorriu. Sakumo-san, eu não esperava que alguém do seu calibre fizesse tarefas como essa. Não é exagero? Sakumo riu baixinho, ordenando que seus subordinados descarregassem os suprimentos. Cada pequena ajuda é bem-vinda. Além disso, Tobirama recompensa generosamente por tarefas como essas. Graças às modificações de Tachibana na técnica de reencarnação do mundo impuro, o corpo de Sakumo parecia o de um homem vivo, livre das rachaduras e descoloração típicas de cadáveres reanimados. A ressurreição é o objetivo final, acrescentou Sakumo melancolicamente. Até lá vou continuar trabalhando. Mas sabe, não consigo saborear este vinho direito no meu estado atual. Gostaria de saborear a vida novamente. Tachibana riu. Com Kakashi por perto, por que não deixá-lo carregar o fardo? Além disso, não é bom estar em ótimas condições para sempre? Sakumo balançou a cabeça. Kakashi já está ocupado o suficiente. Sinceramente, eu só quero que ele se acalme e me dê um neto logo. Nesse ritmo, a linhagem Ataki pode acabar com ele. Tachibana deu um sorriso irônico, mas não fez mais comentários. Ele sabia que os problemas da família Sakumo não eram responsabilidade dele. Sakumo logo se voltou para assuntos mais sérios. O garoto que você nos pediu para monitorar já fez sua jogada. Ele partiu para o mar há pouco tempo. Os olhos de Tachibana brilharam. Finalmente, eu estava esperando por esse momento. A ida de Monk D. Luffy para o mar marcou o início da história real, o ponto onde a trama realmente começou. Robin, que estava observando em silêncio, não conseguiu esconder sua curiosidade. Por que dar tanta atenção a um pirata novato? Ela perguntou. Tachibana riu baixinho. Ele não é qualquer pirata. Luffy é alguém realmente especial, um personagem interessante que vale a pena ficar de olho. Voltando-se para Sakumo, Tachibana deu suas ordens.
Repasse isso para Tobirama. Reduza a vigilância do governo mundial sobre o país de Wano. É hora de agirmos. Além disso, deixe uma ou duas equipes de CP de prontidão. Precisarei delas em breve. Sakuma sentiu sua excitação mal contida. A ideia de se reunir com Kakashi após sua ressurreição o encheu de expectativa. Tachibana, no entanto, permaneceu focado no horizonte, com a mente cheia de diversão e cálculo. Com sua presença, o tambor da libertação ainda ecoaria pelos mares? Luffy Tachibana murmurou baixinho, não me decepcione. Esta peça está apenas começando. Capítulo 373. As rodas do destino começaram a girar, imparáveis em seu movimento. E desta vez, no distante novo mundo, uma força misteriosa atiçou as chamas, mudando destinos e adicionando complexidade a um caminho já caótico. Nas águas tranquilas do Mar do Leste, Monk D. Luffy, agora com 18 anos, estava no leme de seu novo navio, com um chapéu de palha empoleirado confiantemente em sua cabeça. Com sua saída de Vila do Moinho de Vento, ele deu o primeiro passo em direção ao seu maior sonho, se tornar o rei dos piratas. Inicialmente, o destino havia ditado um caminho simples para ele: recrutar Zoro, seu primeiro e mais leal companheiro, por meio de pura determinação e carisma. Logo depois, Usopp, com seu talento para estratégia e desenvoltura, se juntaria ao seu navio. Juntos, eles formariam a base dos Piratas do Chapéu de Palha, transformando o começo humilde de Luffy em algo maior. Entretanto, o roteiro do destino havia sido reescrito. Nami, destinada a servir como a habilidosa navegadora da tripulação, foi roubada por uma força invisível. Após sua ausência, o destino compensou Luffy com outra aliada, Karina, uma navegadora talentosa com suas próprias aspirações e segredos. Karina, uma futura estrela e mestra ladra, certa vez foi destinada a deixar o Mar do Leste junto com Nami, mas devido à intervenção de uma figura obscura, ela ficou para trás. Quando o perigo surgiu e os inimigos a perseguiram, Luffy a resgatou, ganhando sua lealdade e garantindo seu lugar a bordo do Going Merry. Com sua tripulação cada vez mais forte, Luffy e seus companheiros embarcaram em uma série de aventuras que os levaram ao restaurante flutuante Baratie. Em meio à agitação dos chefes e clientes, um encontro fatídico ocorreu. Zoro ficou cara a cara com Drácula Mihawk, o maior espadachim do mundo. Zoro, inabalável em sua ambição, deu um passo à frente com determinação brilhando nos olhos. Eu te desafio para um duelo, Mihawk. Os olhos dourados do espadachim se estreitaram enquanto ele observava Zoro com leve curiosidade. Você é muito fraco, disse Mihawk sem rodeios, com a voz calma, mas firme. Não tenho intenção de cruzar espadas com você. Zoro cerrou os punhos. Qual é o problema? Tem medo que eu tome seu título de maior espadachim? Uma risada baixa escapou dos lábios de Mihawk. Que bravata para alguém do mar mais fraco. Suas habilidades são louváveis, mas a distância entre nós é enorme, como a distância entre o céu e a terra. O olhar de Mihawk tornou-se penetrante, e sua voz assumiu um tom áspero. E além disso, não é fácil conquistar o título de mais forte. Imperturbável pelas palavras de Mihawk, Zoro desembainhou suas espadas e atacou, o clamor do aço ecoando pelo restaurante. Mihawk respondeu sacando uma lâmina tão pequena que parecia um insulto, uma faca de frutas. Apesar da incompatibilidade de armas, o duelo se desenrolou em uma enxurrada de golpes e choques. No entanto, terminou tão rápido quanto começou. A pequena lâmina de Mihawk perfurou as defesas de Zoro e acertou em cheio, deixando-o ensanguentado e no chão. Mesmo assim, Zoro se levantou, embainhando as espadas com as mãos trêmulas. Ele encarou Mihawk, com a voz firme apesar da dor. Acabe com isso. Uma cicatriz nas costas é a maior vergonha de um espadachim. Ele havia tentado seu melhor e agora conhecia seu limite. A expressão de Mihawk mudou, um brilho de respeito cruzou seu rosto. Você tem determinação. Tal determinação é rara e digna de reconhecimento. Ele se preparou para desferir um golpe que serviria como uma lição duradoura para Zoro, um sinal de honra e derrota. Entretanto, antes que sua lâmina pudesse descer, o som estridente de um Dendemushi interrompeu o momento. Com uma carranca, Mihawk atendeu a chamada. Quem está me perturbando nesse momento? Uma voz familiar o cumprimentou do outro lado da linha. É assim que você cumprimenta um velho amigo, Mihawk? Era Kizami, seu tom casual, mas cheio de intriga. O que você quer, Kizami? A irritação de Mihawk era evidente. Ouvi dizer que você está no Mar do Leste, disse Kizami suavemente. E tenho algumas informações que você pode achar intrigantes. O aperto de Mihawk no Dendemushi aumentou. Você quer dizer? Sim, interrompeu Kizami. O responsável por aquele ataque de espada que você estava perseguindo. Posso lhe contar mais, mas há um pequeno preço a pagar. Os olhos dourados de Mihawk brilhavam com uma mistura de cautela e entusiasmo. Nomeie seus termos. Kizami riu baixinho, um som baixo e ameaçador. Ah, não é nada difícil. Basta entregar uma mensagem a um certo jovem. A mensagem é esta. Antes que Mihawk pudesse responder, Kizami encerrou a ligação depois de dizer a mensagem, não lhe restando outra escolha a não ser obedecer. Voltando-se para Zoro, Mihawk o observou com uma expressão calculista. Sem aviso, ele agarrou o espadachim pelo colarinho e o arrastou em direção a Luffy, derrubando-o. Os clientes se dispersaram com medo, deixando apenas Luffy para enfrentar a presença imponente de Mihawk. Qual é seu nome? Mihawk perguntou com um tom exigente. Luffy inclinou o chapéu para trás com um sorriso. Monk D. Luffy. E eu vou ser o rei dos piratas.
Por um momento, Mihawk olhou para o chapéu de palha no topo da cabeça de Luffy. Sua expressão se suavizou brevemente antes que ele se recompusesse. Alguém me pediu para entregar uma mensagem a você, então ouça com atenção, disse Mihawk com a voz baixa e agourenta. Não se esqueça da aposta que você fez. Se você não conseguir se tornar o rei dos piratas, terá que entregar esse chapéu. Sem esperar por uma resposta, Mihawk se virou e foi embora, com seu casaco esvoaçando atrás dele enquanto ele embarcava em seu navio. A tripulação, exausta e confusa, lutou para processar a mensagem enigmática. Para Luffy, no entanto, isso foi apenas combustível para sua determinação. Não vou esquecer. As rodas do destino continuaram girando, levando os piratas do chapéu de palha em direção a um futuro incerto. Capítulo 374. Embora Olhos de Gavião tenha saído com sua postura serena de sempre, dúvidas persistiam em sua mente. Como amigo próximo do ruivo Shanks, ele naturalmente reconheceu o chapéu de palha no topo da cabeça de Luffy. Shanks mencionou Luffy para ele uma vez, ainda que vagamente, insinuando o potencial do jovem. Para ser sincero, o Olhos de Gavião não conseguia entender o que havia de tão especial em Luffy para Shanks o valorizar tanto. Seriam ambos igualmente imprudentes? O pensamento passou pela cabeça de Mihawk antes que ele o descartasse rapidamente. Shanks podia parecer despreocupado e despreocupado, mas quando a situação exigia, ele era inegavelmente confiável. Luffy, por outro lado, parecia genuinamente tolo, mas, de alguma forma, ele também era intrigante. O que mais intrigou Mihawk foi a misteriosa conexão entre Luffy e o dono daquele ataque de espada que ele estava perseguindo. A ideia de que alguém desse calibre tivesse feito uma aposta com Luffy deixou Mihawk ainda mais curioso. Se não fosse pela promessa de Kizami de revelar a identidade daquela pessoa, Mihawk teria ficado para interrogar o próprio Luffy. Primeiro, o mais importante, Mihawk murmurou para si mesmo, agarrando firmemente o cabo da lâmina. Conhecer essa pessoa é o suficiente para fazer meu sangue ferver. Seu olhar penetrante se aguçou e, por um momento, ele ficou parado como se estivesse enfrentando um inimigo de longa data, exalando uma aura de espírito de luta indomável. Então ele começou a navegar. No restaurante à beira-mar Baratie, Luffy gemeu enquanto se levantava cambaleante. O confronto com Olhos de Gavião assustou todos os convidados, deixando apenas a equipe do Chapéu de Palha e os funcionários do Baratie para trás. Embora Olhos de Gavião não tenha demonstrado intenção de matar, o soco que ele desferiu, imbuído de armamento aqui, estava longe de ser gentil. Sim, antes do espadachim mais forte do mundo ir embora, ele desferiu um soco em Luffy. O Zop então gritou, Luffy, por que você não nos contou que tinha alguma rixa com o espadachim mais forte do mundo? Isso é muito perigoso. Eu quero fugir agora. Luffy coçou a cabeça, parecendo genuinamente confuso. Não sei do que você está falando. Nunca conheci esse cara antes. Karina cruzou os braços e suspirou, exasperada. Você não ouviu o que ele disse? Ele estava entregando uma mensagem de alguém. Luffy, com quem você apostou antes? Toda a tripulação voltou seus olhos para Luffy, até mesmo Sanji, que estava cuidando dos ferimentos de Zoro. Diante dos olhares expectantes, Luffy pensou bastante, franzindo a testa ao se lembrar de um momento específico de anos atrás. Um jovem sorridente se aproximou dele, exalando confiança. Ninguém neste mundo pode recusar minha oferta, disse o homem. Se você vencer, ganhará tudo. Se perder, entregará aquele chapéu de palha. Relembrando a lembrança, Luffy explicou. Era um cara chamado Tachibana. Ele me disse o nome dele e falou algo sobre uma aposta. Ao ouvir isso, a sala ficou em silêncio, e o peso do nome de Tachibana tomou conta de todos. Da porta, Zef, que estava escutando, irrompeu na sala. Sua expressão era séria enquanto se dirigia a Luffy. Você acabou de dizer Tachibana? O Tachibana matador de deuses? Assustado com a aparição repentina de Zef, Luffy balançou a cabeça. Não sei nada sobre o matador de deuses. Ele só disse que seu nome era Tachibana. Zef vasculhou uma pilha de jornais e tirou um, entregando-o a Luffy. Dê uma olhada você mesmo. Os olhos de Luffy se arregalaram quando ele viu o rosto de Tachibana na primeira página, junto com uma recompensa de mais de 2 bilhões de belis. 2 bilhões? Luffy exclamou, seu choque rapidamente substituído por determinação. Não importa o quão forte ele seja, não vou lhe dar meu chapéu. Definitivamente me tornarei o rei dos piratas. O resto da tripulação compartilhou reações mistas à revelação. Ele matou um dragão celestial. Usopp disse com a voz trêmula. Isso é loucura. Karina, enquanto isso, inspecionava o chapéu de palha de Luffy. O que há de tão especial nisso, afinal? E por que Tachibana quer tanto? Zoro sentou-se em silêncio, imerso em pensamentos. Se não fosse pela mensagem de Tachibana, o Olhos de Gavião poderia tê-lo matado imediatamente durante o duelo. Só por isso, Zoro sentiu uma estranha sensação de gratidão pelo homem. Mesmo assim, Zoro cerrou os punhos com sua determinação inabalável. Se alguém acha que pode impedir meu capitão de se tornar o rei dos piratas, terá que passar por mim primeiro. Zoro sabia que ainda tinha um longo caminho a percorrer antes de poder ficar em pé de igualdade com os maiores espadachins do mundo, mas a autopiedade não era seu estilo. Daquele dia em diante, ele triplicaria seu regime de treinamento e abriria caminho para o sonho de Luffy com suas espadas. Após um breve descanso, a tripulação do Chapéu de Palha se preparou para deixar o Baratie. Zef se aproximou de Sanji e deu um tapinha em seu ombro. Vai lá, garoto. Este lugar é pequeno demais para alguém com um sonho como o seu. O Mar do Leste é pequeno demais.
Sanji congelou, o cigarro pendurado frouxamente nos lábios. O que você está dizendo? Está me expulsando? Zeff riu. Você já aprendeu tudo o que eu posso te ensinar. Não adianta ficar aqui. Não se esqueça do seu sonho também. As palavras tocaram profundamente Sanji. Ele pensou na camaradagem que sentirá com Luffy e Zoro. Viajar com ele certamente seria interessante. Antes que ele pudesse responder, Luffy apareceu com seu sorriso característico. Ei, Sanji, junte-se à minha turma. Precisamos de um ótimo cozinheiro como você. Sanji sorriu, sua decisão tomada. A jornada que os Chapéus de Palha teriam pela frente prometia ser nada menos que extraordinária. Capítulo 375. Depois de se despedir de Zeff, o Perna Vermelha, Sanji se juntou oficialmente aos piratas do Chapéu de Palha como seu chefe. Sua decisão de seguir seus sonhos em vez de ficar no Baratie trouxe uma nova energia para a tripulação. A emoção de ganhar um novo membro rapidamente dissipou a tristeza persistente da derrota anterior de Zoro para Drácula Mihawk. Risadas ecoaram pelo convés enquanto eles zarpavam novamente, seus laços fortalecidos pela chegada de Sanji. As formidáveis habilidades de combate de Sanji, somadas ao domínio da espada de Zoro e à determinação inabalável de Luffy, formaram um trio de força que tornaria a tripulação uma força a ser reconhecida no Mar do Leste. O progresso deles foi rápido. Em pouco tempo eles derrotaram uma base da marinha, ganhando infâmia e recompensas maiores. Os cartazes de procurados estavam agora espalhados por todo o Mar do Leste, e seus nomes eram sussurrados com espanto e medo. Tudo parecia estar indo bem, mas os Chapéus de Palha desconheciam as forças obscuras que logo os atacariam. Nos bastidores, um poder invisível movimentava as peças no tabuleiro de xadrez da Grand Line. Alabasta Grand Line. Em Alabasta, o lugar de Crocodile, um Shichibukai, era estranhamente silencioso. O infame Shichibukai Crocodile estava sentado em sua mesa, estudando um pergaminho. Sua expressão mudou de descrença para diversão, como se estivesse lendo uma piada absurda. Tem certeza de que essa é a ordem dele? Poderia ser um engano? Perguntou Crocodile, erguendo uma sobrancelha. Uma figura mascarada saiu das sombras. Sua aparição foi repentina e enervante. Vestindo o uniforme do CP com um símbolo de barro gravado na máscara, o homem respondeu friamente: apenas execute a ordem. Não é sua função questionar a vontade dessa pessoa. Crocodile reprimiu um estremecimento. A furtividade do agente ignorou completamente seu aqui de observação. Se o homem tivesse vindo para assassiná-lo, Crocodile duvidava que ele pudesse ter reagido a tempo. Essa percepção lhe causou um arrepio na espinha. Depois que o agente desapareceu no ar, sem deixar vestígios, Crocodile recostou-se na cadeira. Sua curiosidade sobre o conteúdo do pergaminho aumentou. Incapaz de resistir, ele ordenou que a Baroque Works investigasse um nome mencionado nas ordens: Monk D. Luffy. Water 7. Em Water 7, os agentes do CP9 se reagruparam e suas operações secretas habituais foram momentaneamente interrompidas. Rob Luxie estava no centro da sala, com uma expressão mais fria do que nunca. 2 anos sob a influência de Senju Tobirama refinaram sua compreensão da justiça nas sombras. Suas ações e filosofia refletiam as de Danzou de Konoha, embora Luxie não nutria nenhum desejo de poder. Sua única motivação era servir ao que ele percebia como verdadeira justiça. O que é a verdadeira justiça? A voz de Luxie ecoou na câmara. O que Deus pensa é a verdade. Isso é justiça. Suas palavras tinham peso, atraindo acenos silenciosos de seus colegas agentes. A sala fervilhava de expectativa quando Luxie revelou novas ordens, supostamente vindas diretamente de Tobirama. Os agentes trocaram olhares, sua curiosidade foi aguçada. Que tarefa poderia merecer tanta atenção de seu enigmático mestre? A bordo do Moby Dick Novo Mundo. Hahaha. Sasuke, olha isso. Este é meu irmão. Ace gritou enquanto corria em direção a Sasuke, agitando o jornal animadamente. Sua alegria era palpável quando ele apontou para o cartaz de procurado de Monk D. Luffy, exibido orgulhosamente na primeira página. Sasuke olhou para o papel e depois para Ace, com uma expressão indecifrável. O restante dos piratas do Barba Branca se reuniu ao redor, intrigados com o entusiasmo de Ace. 30 milhões de belis por uma recompensa no Mar do Leste? Impressionante, comentou Marco, analisando os detalhes. Ele é um usuário de fruta de borracha? Definitivamente não é tão chamativo quanto a fruta mera do Ace, brincou outro membro da tripulação, provocando risadas do grupo. Você quer que ele se junte a nós? Ace sorriu, mas recusou a sugestão de recrutar Luffy para os piratas do Barba Branca. Ele está traçando seu próprio caminho e está determinado a se tornar o rei dos piratas. Parece com você antigamente, Marco brincou, provocando risadas. As bochechas de Ace ficaram vermelhas quando ele se lembrou das ousadas afirmações de seu eu mais jovem de derrotar Barba Branca ao entrar no Novo Mundo. Essas memórias agora pareciam ter acontecido há uma vida inteira. Sasuke, no entanto, permaneceu em silêncio, com a mente em outro lugar. Ace percebeu seu humor pensativo e perguntou: o que houve? Não é nada, respondeu Sasuke. Só acho que o sorriso do seu irmão me lembra o Naruto. Enquanto suas palavras dispensavam outras perguntas, os pensamentos de Sasuke permaneceram na mensagem que ele havia recebido de Tachibana. Ele sabia que as provações que aguardavam Luffy não seriam nada fáceis. Silenciosamente, Sasuke decidiu se juntar a Ace para encontrar Luffy, na esperança de protegê-lo se necessário. A bordo do navio de Tachibana, a pena voadora.
Tachibana estava sentado sob o céu aberto, acariciando gentilmente Carrot, uma coelha que dormia pacificamente enquanto ela deitava a cabeça em seu colo. Atim! De repente, um espirro quebrou a tranquilidade. Assustada, Carrot soltou um pequeno som de protesto enquanto Tachibana rapidamente ajustava sua pegada para fazê-la dormir novamente. Quem está falando de mim pelas costas? Tachibana murmurou com a testa franzida. A lista de possíveis culpados era interminável. Com tantas pessoas guardando queixas contra ele, era impossível identificar a origem de seu espirro repentino. Depois de colocar Carrot em uma cadeira de sol, Tachibana se aproximou de Nami, que estava focada na navegação do navio. Quanto tempo falta para chegarmos à Ilha dos Homens-Peixe? Se o tempo estiver bom, estaremos perto da Ilha dos Homens-Peixe amanhã a esta hora, respondeu Nami com um tom prático. Tachibana sentiu seus pensamentos vagando. A perspectiva de conhecer Shiraoshi depois de 2 anos, a princesa sereia, preenchia sua mente. Ela era como uma irmãzinha para ele, alguém por quem ele se apegou, assim como Carrot. Não vai demorar muito, ele murmurou, voltando sua atenção para a jornada à frente. A Grand Line, com seus mares traiçoeiros e jogadores ainda mais perigosos, estava rapidamente atraindo todas as figuras-chave para perto. Enquanto os chapéus de palha perseguiam seus sonhos, as investigações de Crocodile estavam em andamento. As operações obscuras da CP9 aumentavam e os planos de reunião de Ace estavam preparando o cenário para uma colisão de destinos. Os mares estavam calmos por enquanto, mas a tempestade era inevitável. Capítulo 376. Até que ponto o governo mundial foi infiltrado por Tachibana? A extensão só pode ser descrita como assustadora. Nos últimos 2 anos, todas as informações que os 5 anciões e os fuzileiros navais receberam sobre a localização de Tachibana foram inteiramente inventadas. A chegada da pena voadora à Ilha dos Homens-Peixe de forma tão renomada deixou o governo mundial completamente desavisado. Qualquer informação que pudesse ter vazado só chegava ao seu próprio povo. No Palácio Ryugu, o rei Netuno ficou surpreso com a chegada de Tachibana. Ele imediatamente organizou um grande banquete para mostrar seu entusiasmo. Outros podem não entender completamente, mas Netuno conhecia muito bem o poder que Kizami exercia para afastar Barba Branca. Como ele não reconheceu Tachibana? Desde o retorno de Kizami, Netuno realinhou sua posição, nunca mais mencionando Barba Branca. Independentemente do que Kizami quisesse, Netuno prometeu apoio inabalável. Ele tratou a Ilha dos Homens-Peixe como território de Kizami e deu ordens rígidas ao seu povo. Nem uma palavra sobre o Tachibana matador de deuses. O ataque de espada que quase matou Barba Branca e Sasuke poderia ter destruído a própria Ilha dos Homens-Peixe. Compreendendo completamente a devoção de Kizami, Netuno pensou consigo mesmo. Se fosse eu, provavelmente o adoraria ainda mais. E agora a oportunidade havia chegado. Em tempo recorde, Netuno preparou o maior banquete que a Ilha dos Homens-Peixe já viu, com um sorriso caloroso e ansioso estampado no rosto. Mas ele teve o cuidado de não exagerar nos elogios. Em vez disso, concentrou-se em cuidar bem de Tachibana e seus companheiros. Não demorou muito para que um grito ecoasse do lado de fora do salão. Tachibana-sama! Uma sereia enorme entrou correndo, levantando Tachibana no meio da mordida enquanto dava um pedaço de bolo de cenoura para Carrot. O movimento repentino assustou Cenoura. Que sereia grande e tão linda! Carrot exclamou com os olhos arregalados enquanto olhava para as feições perfeitas e delicadas de Shiraoshi. Enquanto isso, Tachibana se viu completamente envolvido em um abraço caloroso. Shiraoshi, disse Tachibana com uma risada. Já se passaram 2 anos e você cresceu muito. A forma enorme de Shiraoshi fazia todos na sala parecerem anões. Ela ainda estava em fase de crescimento e mesmo assim, tinha crescido quase 2 metros desde que Tachibana a viu pela última vez. A visão deixou Tachibana surpreso e um pouco sobrecarregado. Robin e Nami trocaram olhares, suas expressões cheias de sorrisos. Shiraoshi piscou seus grandes olhos lacrimejantes e soluçou. Tachibana-sama, eu não queria crescer tanto, mas não consigo controlar. Sua expressão de partir o coração derreteu o coração de todos. Tachibana demorou-se para acalmá-la, oferecendo-lhe gentis garantias. Ela já estava quase oficialmente adotada como irmã mais nova dele. Observando o comportamento carinhoso de Tachibana, Netuno não pôde deixar de sorrir. A conexão de Shiraoshi com Tachibana significava que o futuro da Ilha dos Homens-Peixe seria brilhante. Ela até ofereceu esperança de realizar o sonho da rainha Otohime de homens-peixe e sereias vivendo livremente na superfície. Quando o banquete chegou ao auge, Tachibana casualmente lançou uma bomba. Perguntaram-lhe por que ele estava voltando. Alguém planeja destruir o Enies Lobby. Estou aqui apenas para assistir à ação ao vivo. A sala ficou em silêncio, e todos os olhos se voltaram para Tachibana, chocados. Enies Lobby, uma pedra angular da estrutura de poder do governo mundial, era um dos lugares mais importantes para o governo mundial. Sua destruição seria catastrófica. Tachibana-sama, você quer dizer o exército revolucionário? Netuno perguntou hesitante, incapaz de pensar em qualquer outra possibilidade. Você verá em breve, respondeu Tachibana com um sorriso malicioso. Mas sim, eles estão envolvidos. Ele não deu mais detalhes, direcionando a conversa para outro tópico. Desta vez, levarei Shiraoshi comigo. O quê? Isso é impossível. Netuno exclamou, levantando-se de um salto. Shiraoshi não pode deixar a Ilha dos Homens-Peixe. Percebendo seu desabafo, Netuno imediatamente se arrependeu. Seu medo de enfrentar Tachibana era palpável.
Até a própria Shirahoshi ficou triste com a recusa do pai. Mas Tachibana não estava bravo. Em vez disso, ele calmamente se dirigiu a Netuno por meio da transmissão de chakra. Netuno, manter Shirahoshi ao meu lado é a escolha mais segura. O que eu valorizo é sua natureza pura, não seu título de Poseidon. O rosto de Netuno ficou pálido, e ele finalmente concordou com relutância. Ao ver a aprovação do pai, a tristeza de Shirahoshi se transformou em alegria. A vida, assim como velejar, raramente é tranquila, a menos que você seja Camille Tachibana. Embora os piratas do chapéu de palha possam ser os protagonistas da história, nem eles estavam imunes a reviravoltas inesperadas. Log Town, a última parada antes de entrar na Grand Line, tinha um significado profundo para Luffy. Foi o local onde Gold Roger, o rei dos piratas, foi executado, marcando o início da Grande Era Pirata. Luffy subiu na plataforma de execução para sentir a determinação do rei dos piratas, mas foi capturado por Bug e Alvida. Os dois vilões planejaram uma execução teatral com o objetivo de humilhar Luffy. Enquanto a lâmina de Bug descia, Luffy não demonstrou medo. Em vez disso, ele sorriu e declarou: "Eu sou o homem que se tornará o rei dos piratas." Os habitantes da cidade ficaram surpresos com seu espírito inabalável. Até Somer, observando de longe, ficou momentaneamente atordoado. Por um breve momento, o sorriso de Luffy se transformou, e seu rosto se assemelhava ao do falecido Gold Roger. O choque de Bug não o impediu de abaixar a lâmina. Zoro e Sanji, correndo para salvar seu capitão, foram bloqueados pelos lacaios de Bug. Assim que a lâmina estava prestes a atingir, uma forte tempestade de raios varreu a plataforma, destruindo-a e libertando Luffy. Em meio ao caos, duas figuras apareceram nas nuvens de tempestade. Um raio iluminou seus rostos, revelando um deles, um homem com uma expressão afiada e resoluta. "É esse o caminho que você escolheu", disse o homem com sua voz carregada de orgulho e desafio. "Então continue em frente. Deixe que eu, seu pai, o acompanhe." O líder do exército revolucionário, Monkey D. Dragon, sorriu levemente enquanto olhava para seu filho. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 377. Se o inimigo dos fuzileiros navais eram os piratas, então o inimigo do governo mundial era o exército revolucionário. Não se tratava de uma questão de igualdade de forças, mas de uma batalha de ideologias. Não importa o quanto os piratas perturbassem os mares, queimassem, saqueassem e pilhassem, eles não conseguiam abalar fundamentalmente o domínio ou o status do governo mundial. Os piratas continuam sendo ladrões desorganizados e indisciplinados, muitas vezes brigando entre si. Por meio de medidas como freios e contrapesos, o governo mundial garante estabilidade, mesmo usando o caos da pirataria para aumentar a dependência dos países membros de sua autoridade. Isso, por sua vez, suavizou a coleta de ouro celestial. Com seus imensos recursos, seria realmente impossível para o governo mundial erradicar a pirataria nos últimos 800 anos? Mas o exército revolucionário era uma história diferente. Embora criminosos desorganizados fossem controláveis, uma oposição organizada, disciplinada e ideologicamente motivada era muito mais ameaçadora. Apesar de suas estratégias falhas e ações imprudentes, como observado pelo conhecimento de Tachibana sobre suas técnicas, o exército revolucionário ainda era suficiente para causar preocupação significativa ao governo mundial. Não é de se admirar que o líder do exército revolucionário tenha sido considerado o criminoso mais perigoso do mundo. Quanto à família Monk, eles ocuparam um espaço estranho neste conflito. O relâmpago que havia perfurado o céu finalmente desapareceu, revelando as figuras de Dragon e outro homem. Koushiro, este é seu aprendiz? Sua esgrima é impressionante, mas seu espírito é ainda mais notável. Sob a plataforma de execução, Luffy se juntou a Zoro e Sanji. Juntos, eles lutaram contra a tripulação de Bug e Alvida, determinados a chegar ao porto. O olhar de Dragon pousou em Zoro enquanto ele empunhava suas 3 espadas com habilidade. Embora as habilidades de Zoro ainda fossem imaturas aos olhos de Dragon, ele podia sentir o potencial dentro dele. A força de vontade e a convicção de Zoro eram as marcas registradas de um futuro grande espadachim. Ainda é cedo para ele, comentou Koushiro. Ele ainda não domina a habilidade de cortar aço. Há muitas dificuldades pela frente. Seu filho também é bem animado. Dragon riu baixinho. Embora Koushiro falasse modestamente, um sorriso sutil traía seu orgulho pelo progresso de Zoro. A troca de gentilezas terminou rapidamente. Embora ver Luffy partir fosse um dos objetivos de Dragon, não era o único motivo de sua visita. Ele veio para recrutar Koushiro. Koushiro, junte-se a nós. Prometo que o exército revolucionário ajudará você a recuperar Wano e derrotar o Uchiha Madara e Kaido das Feras. A voz de Dragon era sincera, e havia uma rara sensação de urgência em seu tom. Não era a primeira vez que ele fazia essa oferta, mas agora os riscos eram maiores. Senju Tobirama escolheu avançar sua posição em favor dos 5 anciões, concentrando-se em suprimir o exército revolucionário. Com suas habilidades de coleta de informações e ninja, Tobirama era uma força formidável, capturando líderes importantes do exército revolucionário e sabotando suas operações. Os 5 anciãos, impressionados com sua eficiência, deram-lhe mais autoridade sobre a organização do CP. Isso colocou o exército revolucionário em uma situação terrível. Além de Dragon, Sabó e alguns membros de alto escalão, eles não tinham ninguém que pudesse se igualar aos ninjas reanimados sob o comando de Tobirama. Suas perdas aumentavam a cada hora. Ao ouvir a proposta de Dragon, Koushiro permaneceu impassível.
Estou satisfeito com a minha vida agora, respondeu ele. Não quero que ela se torne ainda mais caótica. Quanto a Vano, ele tem seu próprio destino. Não vou intervir mais. Embora Koshiro ocasionalmente auxiliasse o exército revolucionário, ele se abstinha de um envolvimento mais profundo. Dragon, embora decepcionado, esperava essa resposta. Ele abriu a boca para dizer mais, mas foi interrompido por Koshiro. Eles estão encrencados de novo. Por que não intervir de novo? Disse Koshiro, gesticulando para baixo. Dragon virou o olhar para baixo. Os fuzileiros navais chegaram. Somer, armado com seus poderes Logia-Fumaça, era uma força imparável no Mar do Leste. Seus tentáculos de fumaça rapidamente contiveram vários piratas enquanto ele avançava em direção a Luffy. Monk D. Luffy, juro pela minha honra de fuzileiro naval que você não deixará Log Town pela Grand Line. Os instintos de Somer lhe diziam que deixar Luffy escapar causaria caos no futuro. Aquele olhar determinado e sorriso confiante, era exatamente como o de Roger. Os punhos cobertos de fumaça de Somer avançaram, mirando em Luffy. Luffy, furioso por ter sido bloqueado, balançou seu próprio punho. Saiam da minha frente. Não me impeçam de ir até o mar. Mas sem armamento aqui, Luffy não era páreo para Somer e foi rapidamente subjugado. 30 milhões de belis não são motivo de orgulho. Acabou, murmurou Somer. A chuva caía pesadamente do céu quando uma mão forte de repente agarrou o braço de Somer. Não tenha tanta pressa, Somer, disse uma voz calma. Os olhos de Somer se arregalaram. Ele não sentiu ninguém se aproximando. Virando-se, ele viu a figura com um capuz verde e uma tatuagem característica. Você? A expressão de Somer ficou sombria. O governo mundial está atrás da sua cabeça há anos. Dragon deu um leve sorriso. Estou bem ciente. Uma inquietação repentina tomou conta de Somer quando o 9 Tomoe Sharingan apareceu diante de seus olhos. Ele instintivamente tentou desviar o olhar, mas era tarde demais. Quando seus sentidos retornaram, Dragon já havia desencadeado um poderoso vendaval com algum tipo de habilidade. Bem longe, na Ilha dos Homens Peixe, Tachibana parou e olhou na direção do Mar do Leste. Depois de 2 anos e meio escondido, finalmente chegou a hora de revelar? Capítulo 378. Quando Tachibana estava em Log Town, Somer inadvertidamente se tornou um beneficiário de seus ensinamentos, aprendendo os fundamentos dos poderes de sua Akuma no Mi e suas fraquezas. Embora o encontro tenha sido acidental, isso não impediu Tachibana de deixar uma marca, algo que mais tarde desempenharia um papel crucial. A ambição de Tachibana de controlar o mundo significava enfrentar barreiras como o Exército Revolucionário e Dragon, obstáculos que ele havia previsto há muito tempo. Os outros quadros do Exército Revolucionário poderiam ser facilmente controlados por alguém como Senju Tobirama, que era mais do que capaz de lidar com suas abordagens imprudentes. No entanto, Dragon era diferente. Na opinião de Tachibana, apenas eu e Dragon realmente se qualificavam como uma ameaça para este mundo. Para Dragon, Tachibana sempre manteve vigilância, garantindo que ele pudesse rastrear seus movimentos. A única vez que Dragon apareceu publicamente foi em Log Town para se despedir de Luffy, e depois disso seu paradeiro se tornou incerto. Para manter o controle, Tachibana deixou uma marca de rastreamento, uma de suas técnicas oculares, em Dragon. Embora lhe faltassem capacidades ofensivas, era suficiente para mantê-lo sob vigilância. Nem mesmo um dragão consegue escapar depois de ter sua cauda agarrada. Tachibana-sama. Enquanto Tachibana ponderava o melhor momento para lidar com Dragon, Shirahoshi se aproximou dele timidamente com o rosto enrugado de angústia. O que está errado? Tachibana-sama, eu não acho que posso embarcar no seu navio. Shirahoshi mexeu os dedos, parecendo magoada. Nami e Robin acabaram de me mostrar a pena voadora, e ela é pequena demais para mim. Sua voz tremeu quando ela estava prestes a chorar. Tudo havia sido arranjado e até mesmo seu pai havia concordado. Mas seu tamanho parecia ser o obstáculo final. Ao vê-la prestes a chorar, Tachibana rapidamente a tranquilizou. Não chore, não chore. Eu já planejei isso. Tachibana deu um tapinha gentil na cabeça dela enquanto flutuava ao lado dela. Você acha que eu falaria com o Rei Netuno sem uma solução? Sério? Os olhos de Shirahoshi se arregalaram de esperança, embora ainda houvesse uma ponta de dúvida. Relutantemente, Tachibana revelou sua surpresa preparada. Sukuna Ikona? Sob os olhares atônitos de todos os presentes, o corpo enorme de Shirahoshi começou a encolher. Gradualmente, seu tamanho foi reduzido para cerca de 2 metros, tamanho ideal para o navio. Tachibana interrompeu o fluxo de seu poder pupilar, satisfeito com o resultado. Originalmente, Sukuna Ikona só conseguia encolher seu hospedeiro, mas Tachibana expandiu seus limites usando suas imensas reservas de chakra. Para Tachibana, o gasto de chakra era trivial. Afinal, o que era uma piscina diante da imensidão do mar? Com seu problema de tamanho resolvido, a anteriormente perturbada Shirahoshi se iluminou e seu comportamento alegre retornou. Os dias seguintes na Ilha dos Homens Peixe foram relativamente pacíficos. Tachibana passava o tempo se deliciando com comida e lazer, e ocasionalmente provocando Shirahoshi e Carrote. Mas hoje chegou um visitante importante. Quando Olhos de Gavião pisou na Ilha dos Homens Peixe, ele foi recebido por Kizami, que carregava a imponente sameada em suas costas. Kizami, sempre rude, sorriu friamente. Você é lento. Siga-me. O olhar penetrante de Olhos de Gavião se estreitou enquanto ele o seguia silenciosamente. Ao longo do caminho, sereias e homens-peixe respeitosamente se afastaram, abrindo caminho para a dupla.
Não demorou muito para que eles chegassem à torre de carapaça dura. Kizami gesticulou para que Olhos de Gavião entrasse, mas não o seguiu. Respirando fundo, Olhos de Gavião empurrou as portas. Lá dentro, Tachibana estava usando suco na icona para reduzir as preciosas cenouras de carrote a fragmentos do tamanho de pedrinhas. O coelhinho frenético parecia pronto para chorar, enquanto os outros caíam na gargalhada. Quando Olhos de Gavião entrou, Robin sutilmente fez um sinal para os outros, deixando a sala para Tachibana e o espadachim. Tachibana, matador de deuses? A expressão do Olhos de Gavião se tornou de choque. O ataque de espada evasivo que ele perseguiu por 2 anos foi obra de Tachibana? Ele duvidou das alegações de Kizami. De Tachibana, ele não sentiu nenhuma das características típicas de um espadachim. Tachibana não tinha uma lâmina visível na cintura, suas mãos eram macias e sem calos, e seu comportamento era mais refinado do que rude. Mais importante ainda, os olhos de Tachibana não tinham a agudeza de um espadachim experiente. Tachibana, percebendo o ceticismo de Olhos de Gavião, falou calmamente. Você duvida que Kizami tenha te enganado, não é? Olhos de Gavião permaneceu em silêncio, embora suas suspeitas fossem evidentes. Tachibana sorriu fracamente. Não há necessidade de palavras. Se você não acredita em mim, sinta-se à vontade para me testar. Aqui, a voz do Olhos de Gavião finalmente quebrou o silêncio. Se Tachibana realmente possuísse tal poder, a Ilha dos Homens-Peixe poderia não sobreviver à batalha. Relaxe. Lidar com você não dá muito trabalho. De repente, uma onda de poder aterrorizante tomou conta da sala. Olhos de Gavião instintivamente estendeu a mão para Yoru, mas era tarde demais. O mundo ao seu redor se dissolveu na escuridão. Dentro desse vazio, um ataque de espada ofuscante irrompeu. Foi um golpe que marcou época, repleto de energia divina inigualável. Preso neste reino caótico, o Olhos de Gavião estava livre de restrições físicas. Sacando a Yoru, ele desencadeou seu ataque mais forte até então, um corte verde esmeralda de 1 milha de comprimento que irradiava intenção letal. O golpe, sua maior obra-prima, avançou com uma força incrível. Mas diante do poder esmagador de Tachibana, isso era insignificante. O corte esmeralda se desintegrou como se nunca tivesse existido, e Olhos de Gavião foi consumido pela luz. Quando sua consciência finalmente retornou, Olhos de Gavião se viu de joelhos tremendo. Tachibana pairava acima dele, exalando uma aura de autoridade incomparável. Como esperado do maior espadachim do mundo, comentou Tachibana. Você teve a coragem de brandir uma lâmina, mesmo diante de poder absoluto. Eu reconheço sua força. Capítulo 379. Entre outras coisas, Tachibana tinha um domínio da pretensão em um nível semelhante aos 6 caminhos. Até mesmo alguém tão estoico quanto Olhos de Gavião se viu inconscientemente afetado. Era assustador. Olhos de Gavião não tinha mais forças para responder aos elogios de Tachibana. Seu rosto estava pálido e gotas de suor pingavam continuamente. Tudo o que ele tinha acabado de vivenciar parecia real. Tanto seu corpo quanto sua alma sofreram um impacto de danos significativos. Nesse ponto, Olhos de Gavião não duvidou mais da identidade de Tachibana. Essa demonstração intencional de esgrima foi exatamente igual ao ataque que ele havia enfrentado antes. Para Olhos de Gavião foi uma pena. Tudo terminou antes mesmo que ele pudesse sacar sua espada algumas vezes. Que pena para um espadachim. Mate-me, murmurou Olhos de Gavião com a voz cheia de desespero. Mesmo assim, ele se virou para Tachibana. Uma cicatriz nas costas é uma vergonha para um espadachim. Lutando, ele se levantou tremendo e abriu os braços diante de Tachibana. Não pense que eu não sei quem disse isso, respondeu Tachibana, olhando para ele com desdém. O rosto do Olhos de Gavião ficou um pouco vermelho enquanto ele tossia e virava a cabeça. Alguém já havia dito essas mesmas palavras a ele, mas agora a ironia da situação pesava sobre ele. Tachibana não insistiu mais no assunto. Em vez disso, ele levantou uma sobrancelha e foi direto ao ponto. Embora eu não queira te matar, agora que você sabe da conexão entre mim e Kizami, você tem 2 escolhas. O olhar de Olhos de Gavião permaneceu firme enquanto ele olhava para Tachibana. Não há necessidade de escolher. Como espadachim é uma honra morrer sob sua lâmina. Suas palavras exalavam lealdade ao caminho da espada. Não se precipite. Ouça a segunda opção que estou oferecendo. Tachibana fez um gesto para que o Olhos de Gavião se sentasse, apontando para uma pedra próxima. Admiro pessoas de coração puro, mas às vezes é uma alegria diminuir um pouco os seus gastos, disse Tachibana com um sorriso irônico. O Olhos de Gavião estremeceu levemente, incrédulo. Será que o lucro de alguém poderia ser ajustado de forma tão casual? Tachibana se aproximou, continuando seu argumento. Se você morrer, significa que nunca mais me verá empunhando uma espada. Suas habilidades como espadachim estagnarão e perecerão nesse nível. Você está realmente disposto a aceitar isso? Com isso, Tachibana desembainhou Kaminari e o acenou graciosamente na frente de Olhos de Gavião. A energia da espada brilhou, um espetáculo que Olhos de Gavião captou com os olhos arregalados. Que espada magnífica! Esta não era uma arma comum, sua elegância demonstrava tanto um artesanato requintado quanto uma nitidez incomparável. Pela primeira vez, Olhos de Gavião hesitou. Cada palavra que Tachibana dizia tocava fundo nele. A morte não era assustadora. O que a morte representava, no entanto, o fim do crescimento, a negação de duelos futuros, era muito pior. Após uma longa pausa, Olhos de Gavião perguntou suavemente. O que você precisa que eu faça? Ele já tinha tomado uma decisão.
Se as condições de Tachibana não fossem excessivas, seus princípios poderiam ser flexíveis. Tachibana sorriu. Pessoas assim, que sabiam quando ceder, eram sempre úteis. Primeiro, você não pode revelar nenhuma conexão entre nós a ninguém, afirmou Tachibana firmemente. Olhos de Gavião assentiu, entendendo que o que quer que Tachibana e Kizami estivessem planejando não tinha nada a ver com ele. Especialmente para a ruiva. Entendeu? Acrescentou Tachibana com ênfase. Você tem minha palavra. Eu, Drácula Mihawk, juro em nome da minha lâmina negra, Yoru, ponto. O tom de olhos de Gavião era solene. Bom. Segundo. Meia hora depois, Olhos de Gavião deixou a fortaleza com uma expressão vazia. Sem dizer uma palavra, ele foi em direção ao cais. Quando Robin e os outros retornaram, eles notaram que o Olhos de Gavião saiu vivo. Eles entenderam que o maior espadachim do mundo agora havia se juntado a eles. Caso contrário, ele não estaria saindo ereto. Ninguém se demorou no assunto. Com Tachibana no comando, havia pouca margem para erros. Tudo o que restava era esperar pacientemente e se preparar para o próximo passo, a viagem até Enies Lobby. Em outros lugares, informações de organizações da Marinha e da CP chegavam às mãos de Tachibana diariamente, permitindo que ele monitorasse os movimentos de Luffy. Atualmente, os piratas do Chapéu de Palha finalmente chegaram a Alabasta, o reino do deserto. No palácio, Luffy olhou com os olhos arregalados para a princesa de cabelos azuis à sua frente e perguntou: Vivi, se derrotarmos Crocodile, o país voltará ao normal? Luffy, o que você está dizendo? Crocodile é um dos Shichibukai? Usopp exclamou, lutando para manter a voz firme. Qual é o problema? Um Shichibukai é só um pirata, certo? Se o derrotarmos, Vivi pode ser uma princesa de novo, respondeu Luffy com uma determinação inocente. Vivi só conseguiu dar um sorriso amargo. Se ao menos as coisas fossem tão simples. Na realidade, seu pai, o Rei Cobra, era uma figura decorativa. O verdadeiro poder em Alabasta era de Crocodile. Diferentemente da linha do tempo original, Crocodile parou de usar pó de dança há muito tempo, garantindo seu controle sobre a economia de Alabasta. Apoiado pela organização CP e negociando com Doflamingo, sua influência cresceu rapidamente. Embora ele não perseguisse mais Plutão, seu domínio sobre Alabasta só aumentou. Em apenas 2 anos, Crocodile remodelou a nação, tornando impossível para qualquer um, até mesmo Vivi, desalojá-lo. Ironicamente, Vivi, que ainda não conseguia entender as verdadeiras intenções de Crocodile, se viu seguindo o mesmo caminho, infiltrando-se na Baroque Works como espiã. Mas agora, a Baroque Works estava legitimada, operando como uma organização poderosa e rica. Enquanto isso, a determinação inabalável de Luffy só ficou mais forte quando ele viu a hesitação de Vivi. Não se preocupe, Vivi. Vamos acabar com ele e consertar tudo, declarou Luffy, com a voz cheia de convicção. Capítulo 380. Alabasta Raimbase. Fora do deserto, Luffy jazia ferido e ensanguentado, com o corpo coberto de cicatrizes profundas. De longe, ele parecia uma figura feita inteiramente de sangue, imóvel, mas desafiador mesmo na derrota. Não muito longe dele, Crocodile permanecia ereto, respirando com regularidade, embora suas roupas estivessem um pouco esfarrapadas. No entanto, sua expressão era tudo menos calma. Seus punhos tremiam ao lado do corpo, e seus olhos semicerrados se voltaram para o garoto inconsciente com uma mistura de frustração e descrença. Ele quase foi derrotado. Tique. Esse garoto, considerado insignificante, explorou sua fraqueza, o fato de que o sangue poderia anular suas habilidades de logia e interromper sua elementalização. Luffy lutou como um animal selvagem, inflexível, adaptando-se a cada troca, transformando o poder do próprio Crocodile em sua ruína. Se não fosse pela ajuda de Shukaku em um momento crítico, o resultado poderia ter sido completamente diferente. Hahaha. Crocodile, você é patético, confiando em mim para lidar com um pirralho como esse. Shukaku zombou impiedosamente, sua voz ecoando na mente de Crocodile com uma mistura irritante de diversão e desprezo. A expressão de Crocodile ficou ainda mais sombria, mas ele não conseguiu responder. A verdade é que ele odiava a situação tanto quanto Shukaku gostava de esfregá-la na cara dele. Na verdade, os dois tinham uma parceria funcional. Comparado a Gaara, a natureza astuta e as habilidades de Crocodile eram muito mais adequadas ao temperamento de Shukaku. Juntos, formavam uma dupla formidável. Mas Shukaku saboreava qualquer oportunidade de humilhar Crocodile, deliciando-se com suas lutas, sabendo que poderia dominá-lo por eras. Fui pego de surpresa. Quem diria que esse garoto seria tão durão? Crocodile finalmente disparou irritado, quebrando o silêncio. Ele não aguentava mais as provocações. Sua voz carregava um raro tom de frustração quando ele olhou novamente para a figura caída de Luffy. Luffy não era nada menos que um monstro, não importava quão graves fossem seus ferimentos, eles pareciam não ter efeito duradouro. Quanto mais a luta se arrastava, mais forte Luffy se tornava, ultrapassando limites que teriam matado a maioria dos homens. Era irritante. Se não fosse pelas ordens de Tachibana, Crocodile teria alegremente unido forças com Shukaku para matar o garoto imediatamente. Mas agora, olhando para a figura ensanguentada, ele não conseguia se livrar da inquietação que lhe invadia o peito. Aquele garoto chegará perigosamente perto da vitória e da próxima vez talvez conseguisse. Tempestade de areia, pesado. Sentindo a aproximação de Zoro e Benton com seu haki de observação, Crocodile decidiu que já tinha tido o suficiente.
A onda de choque lançou Luffy para longe, arremessando-o convenientemente para perto de Zoro e Benton. Com um olhar de desprezo para a dupla que se aproximava, a figura de Crocodile desapareceu no deserto. Luffy. Zoro correu para o lado do seu capitão, levantando Luffy inconsciente. Benton, ainda sem saber por que Crocodile não os perseguiu, insistiu rapidamente. Zoro, pegue Luffy e vá para o palácio em Alubarna. Sem hesitar, Zoro carregou Luffy e juntos, os dois fugiram para longe. No palácio de Alabasta. Quando Cobra e Vivi viram os ferimentos graves de Luffy, seus corações afundaram. Embora tivessem previsto tal resultado, testemunhá-lo em primeira mão foi devastador. Cobra se virou para a filha com uma expressão grave. Vivi, vá com Luffy e sua equipe. Saia de Alabasta imediatamente. Crocodile não vai te poupar. A ameaça de retaliação era grande. Pai, Vivi hesitou com a voz trêmula. Mas no final, ela se juntou aos piratas do Chapéu de Palha e partiu de Alabasta sem demora. Próximo passo do Crocodile. Como Cobra havia previsto, Crocodile usou a fuga de Vivi como pretexto para agravar a situação, apelando diretamente aos fuzileiros navais para que tomassem providências. Um membro dos 7 Shichibukais, essenciais para a prosperidade econômica de Alabasta, foi traído pela família real. Crocodile exigiu justiça. Ironicamente, o pirata recorreu aos fuzileiros navais para negociar com o rei. Quartel-General da Marinha, marejou e Sengoku segurava a carta na mão, com a testa franzida profundamente. Sua raiva aumentou. O som do ronco incessante de Garp irritou seus nervos até que ele não conseguiu mais se conter. Bang! Com um tapa poderoso, Sengoku quebrou sua mesa. Os funcionários do lado de fora do seu escritório estremeceram. Nos últimos anos, o temperamento do almirante da frota piorou, e o número de mesas destruídas anualmente se tornou uma piada recorrente entre os funcionários. Droga, Garp! Olha a bagunça que seu neto causou. Sengoku rugiu. Ele atacou um Shichibukai e sequestrou uma princesa de um aliado do governo mundial. Você tem ideia de quantos problemas isso está me causando? Imperturbável, Garp cutucou o nariz com indiferença. Qual é o problema? Piratas lutando contra piratas. Por que você está tão nervoso? Além disso, Crocodile não é nenhum santo. Sengoku fez uma careta. Então me diga que violação do tratado dos Shichibukais Crocodile cometeu nos últimos anos? Ele é mais limpo que Mihawk. Garp ficou em silêncio. Por mais que desprezasse Crocodile, o homem seguia as regras, acumulando riqueza por meios legítimos e evitando saques diretos. Sengoku continuou. Nada a dizer? Então traga seu neto antes que a situação saia ainda mais do controle. Os 5 anciões já emitiram uma recompensa de 100 milhões de belis por ele. Garp cerrou os punhos e murmurou baixinho. Aqueles malditos anciões. Eles estão sempre se intrometendo. Sem que Garp soubesse, as ações dos 5 anciões foram motivadas por preocupações mais profundas. A recusa de Alabasta em pagar o tributo celestial não passou despercebida. A ascensão repentina de Crocodile, somada aos laços históricos de Alabasta com os dragões celestiais, fez da nação um alvo de sua ira. Quando Garp saiu do escritório resmungando, Sengoku afundou na cadeira com um suspiro. Ele sabia que havia mais na ascensão de Crocodile do que aparentava, mas sem evidências, o quartel-general da Marinha pouco podia fazer. Só espero que Garp descubra algo útil, murmurou Sengoku com o olhar fixo no horizonte. Capítulo 381. O tempo voa tão rápido. Um trem marítimo dilapidado avançava pelos mares tempestuosos da capital de Water 7 em direção a Enies Lobby, com suas rodas rangendo como se ecoassem o desconforto da tripulação. A atmosfera a bordo era tensa e sombria. Zoro sentou-se de pernas cruzadas, limpando diligentemente sua espada com uma determinação silenciosa, seus movimentos metódicos e precisos. Em frente a ele, Sanji fumava cigarro após cigarro, o brilho fraco das brasas iluminando suas feições marcantes na luz fraca. Os outros ficaram sentados em silêncio, perdidos em seus próprios pensamentos, com expressões carregadas de preocupação e desconforto. Ninguém falou nada, um reflexo do choque e da turbulência que eles enfrentaram recentemente. O Going Merry enfrentou inúmeras provações e sua resiliência inspirou a tripulação até mesmo nos momentos mais difíceis. Mas a queda de Scipioia deixou cicatrizes, um golpe devastador que parecia prenunciar o destino inevitável do navio. A tripulação chegou ao Water 7 com a esperança de restaurar seu precioso navio, mas outra crise aconteceu antes mesmo que eles pudessem começar. A sombra de Alabasta ainda pairava sobre eles, um lembrete dos sacrifícios que haviam feito. Vivi, sua querida amiga e ex-princesa de Alabasta, foi sequestrada por uma facção oculta da Cipher Pol. A comemoração de boas-vindas ao seu novo companheiro, Frank, foi brutalmente interrompida. Agora eles avançaram em direção a Enies Lobby, uma fortaleza que servia como porta de entrada para a justiça sob o governo mundial, para resgatar seu querido amigo. Pessoal, não fiquem tão deprimidos. Vamos resgatar a Vivi. Luffy de repente quebrou o silêncio pesado, parado com seu sorriso característico e a voz cheia de confiança. Seu espírito inabalável era como uma faísca na escuridão, mas não foi o suficiente para apagar a ansiedade gravada em seus rostos.
Karina, sentada perto da janela, lançou-lhe um olhar irritado. Ela admirava o otimismo dele, mas não conseguia ignorar a gravidade da situação. Enies Lobby não era um destino comum, invadi-lo seria como cuspir na cara do próprio governo mundial. O sucesso parecia um sonho distante, uma aposta contra probabilidades impossíveis. O fracasso, por outro lado, provavelmente significaria a morte ou uma vida inteira nas profundezas de Impel Down. Mesmo assim, ela segurou a língua. A fé de Luffy em sua tripulação era inabalável e, para o bem ou para o mal, era contagiante. Talvez, ela pensou, essa crença fosse a única coisa que os fazia seguir em frente. O tempo passado com Luffy e sua equipe a mudou. Sua determinação imprudente em proteger os seus era contagiante. Usopp de repente colocou uma máscara e declarou, de agora em diante, serei chamado de Sogeking. Luffy, não me chame de Usopp. Todos reviraram os olhos, ignorando-o exceto Luffy, que assentiu com genuíno entusiasmo, alheio ao absurdo do ato de Usopp. Enquanto isso, ao longe, Tachibana e seu grupo haviam partido de Amazulili sob o olhar relutante de Hancock. Eles passaram por ela a caminho de seu destino. Robin observou a imperatriz apaixonada e se virou para Tachibana, que estava imerso em pensamentos. Hancock praticamente se jogou em você. Por que não a leva junto? A boca de Tachibana se contraiu em exasperação quando ele abriu os olhos. A lembrança daquela noite na ilha, quando Hancock quase lançou um ataque à meia-noite contra ele, surgiu em sua mente. Ele suspirou internamente diante do carinho exagerado dela. Não estou interessado. A personalidade importa mais que a aparência, ele respondeu secamente. Suas palavras, no entanto, foram recebidas com olhares céticos de Robin, Nami e Perona. Percebendo a descrença deles, Tachibana mudou rapidamente de assunto. Você realmente a quer a bordo? Imagine a atitude dominadora dela gritando com você todos os dias. A imagem altiva de Hancock surgiu em suas mentes, fazendo as mulheres tremerem. Eles rapidamente balançaram a cabeça em uníssono, rejeitando firmemente a ideia. Até Carrot, normalmente composta, parecia visivelmente inquieta. O assunto foi abandonado e a jornada continuou. Conforme a pena voadora se aproximava de Enies Lobby, a expressão de Robin ficou sombria, seu coração pesado com lembranças de Chara. Mas em meio à dor, ela também sentiu um lampejo de determinação. Tachibana deu um passo à frente, segurando gentilmente a mão dela. Não tenha pressa. Um dia, eu trarei vingança aos 5 anciões por você. O coração de Robin se aqueceu com suas palavras. Ela se sentiu incrivelmente sortuda por ter Tachibana ao seu lado, alguém que não apenas a fortaleceu em sua busca por justiça, mas também lhe deu amor e companhia. Obrigada, Tachibana. Ela sussurrou. Tachibana sorriu suavemente e ativou os poderes do Rinnegan. O navio subiu ao céu, ignorando o campo de batalha caótico abaixo enquanto a tripulação do Thousand Sunny lançava seu ataque a Enies Lobby. Fumaça e chamas consumiram a ilha judicial enquanto Frank e seus homens criavam confusão para distrair-se Fairpol. Enquanto isso, Luffy liderou a tripulação em uma batalha feroz contra os agentes de elite. Usopp, usando sua máscara de rei sniper, acendeu a bandeira do governo mundial com um estilingue. O ato ousado chocou os espectadores, que consideraram a tripulação completamente insana. Tachibana observou os acontecimentos se desenrolarem com leve diversão. Testemunhar a ação ao vivo de uma batalha saída diretamente de uma lenda foi estranhamente divertido. Seu olhar se voltou para Blueno, que estava inconsciente. Tachibana balançou a cabeça levemente, nada impressionado com o potencial desperdiçado de um poder tão versátil de Akuma no Mi. Na estrutura imponente acima, Luffy enfrentou Rob Luxie em uma demonstração brutal de força bruta e técnica. O segunda marcha, recém-dominado por Luffy, permitiu que ele se mantivesse firme, embora a tensão de manter a forma fosse evidente. Mas fiel à sua forma como protagonista, Luffy usou uma nova habilidade durante a intensa batalha. Terceira marcha? Gomu Gomu no pistola gigante. Luffy berrou enquanto seu punho colossal avançava em direção a Luxie, que se apoiou com Tekai. O golpe devastador fez Luxie atravessar paredes e cair no convés de um navio de guerra. Rangendo os dentes, ele se levantou, furioso consigo mesmo por subestimar Luffy. Essa luta seria testemunhada por figuras influentes, e o fracasso não era uma opção. Ao retornar à torre, Luxie liberou sua ira sobre Luffy, punindo-o com uma barragem implacável de Rokugan. Em outro lugar, Spandam acidentalmente acionou Booster Call. A frota iminente causou caos enquanto os fuzileiros navais fugiam em desordem. Tachibana se virou para Robin, que balançou a cabeça. Não tenho nada contra os inocentes. Meu único alvo é Spandam, disse ela com firmeza. Assentindo, Tachibana levantou a mão. Uma pedra caiu do céu, atingindo Spandam e deixando-o inconsciente. Aproveitando a oportunidade, Vivi escapou em meio à comoção. Faça o que for preciso, disse Tachibana com um sorriso. Os lábios de Robin se curvaram em um sorriso enquanto ela juntava as mãos. Gigantesco mão, ponto. Capítulo 382. Em Enies Lobby, Spandam jazia inconsciente sob uma pilha de escombros, uma figura lamentável em meio ao caos que consumia a ilha. Ao seu redor, soldados fugiam em todas as direções, abandonando seus postos enquanto a sombra do iminente Booster Call pairava sobre eles. Nas sombras, sem ser notada pelas massas em pânico, Robin fez seu movimento. Do chão irrompeu um braço enorme, mais grosso e alto que uma casa, brilhando com o sinistro brilho negro do armamento aqui.
O tamanho e o poder do apêndice projetavam uma silhueta assustadora contra as chamas bruxuleantes e as estruturas em colapso. Lembranças de Shara invadiram a mente de Robin como um maremoto. A despedida chorosa de sua mãe, a risada final de Saul enquanto ele estava congelado, e o rugido ensurdecedor da destruição que aniquilara seu lar, a Ilha do Conhecimento. Tudo isso voltou com tudo, acendendo um fogo dentro dela que ela havia reprimido por muito tempo. E lá estava ele, Spandam. O filho de Spandine, o arquiteto da destruição de Shara e o homem que controlara sua vida com uma recompensa, mentiras e correntes. Para Robin, ele era a personificação de sua dor, seu medo, sua raiva. Seus olhos brilhavam com fúria desenfreada, seus lábios se curvaram em uma linha sombria de determinação. Seus dedos finos se fecharam em punhos, e o braço enorme imitou seu movimento, golpeando Spandam com um estrondo ensurdecedor. Bum, bum, bum. A terra tremeu sob seu ataque implacável. Rachaduras como teias de aranha se espalharam pelo chão enquanto Robin despejava toda a sua dor e angústia em cada golpe. O som de sua vingança ecoou pelo campo de batalha desolado, abafando o caos ao seu redor. Décadas de luto, medo e desamparo encontraram alívio nesses momentos. O destino de Spandam estava selado, seu corpo, um naufrágio esquecido em meio à devastação que ela desencadeou. No entanto, Robin não parou, seus ataques reduzindo a área a escombros, sua fúria se recusando a ser silenciada. À distância, Tachibana observava a cena em silêncio, com os braços cruzados enquanto o vento agitava sua capa. Os cantos de sua boca se contraíram levemente, um sutil reconhecimento da tempestade de emoções que rugia dentro de Robin. Mas ele não interveio. Robin precisava disso, e ele entendia o porquê. Depois de tudo que havia suportado, aquele era o momento de recuperar suas forças, de se manter inquebrável diante das sombras do passado. Deixá-la desabafar dessa forma era melhor do que deixar que essas emoções a consumissem. Cenoura agarrou-se à perona, tremendo ao testemunhar a fúria desenfreada de Robin. O tímido coelho nunca imaginou que o normalmente calmo Robin pudesse desencadear uma fúria tão devastadora. Zoro e os outros, preocupados com suas batalhas, olharam para o caos, mas escolheram não se concentrar nele, concentrando-se em seus inimigos. A fúria de Robin continuou até que Spandam ficou irreconhecível, e a área ao redor era pouco mais que ruínas. Com os destroços restantes destruídos, ela fez uma pausa, sua expressão mais leve do que antes, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Naquele momento, a atenção de Tachibana se voltou para a estrutura imponente próxima. A batalha entre Luffy e Luxie havia chegado ao clímax. Luffy, apesar do castigo que seu corpo sofreu, permaneceu forte. A cada golpe, sua determinação brilhava mais, culminando em um ataque feroz contra Luxie. Corpo de ferro. Luxie, levado ao limite, só pôde contar com Tekai para resistir à implacável arma Gatling de Luffy. Tachibana balançou a cabeça, já prevendo o resultado. Apesar de toda a força e resiliência de Luxie, a vontade indomável de Luffy era uma força que nenhuma técnica poderia conter. Enquanto Luxie caía derrotado, Luffy desmaiava de exaustão. Zoro e os outros, tendo lidado com seus próprios inimigos, correram para resgatar seu capitão. O navio deles, danificado mas flutuando, apareceu bem a tempo, um milagre que Tachibana atribuiu ao espírito do navio. Ao embarcar no navio, a tripulação do Chapéu de Palha fugiu de Enies Lobby, escapando por pouco das forças da marinha e da iminente destruição da ilha. Tachibana demorou-se brevemente, seu olhar percorrendo a ilha em ruínas. Os agentes do CP9, espancados mas vivos, se reuniram ao redor dele. Califa, ainda abalada pelo encontro passado com Tachibana, abaixou a cabeça em sinal de submissão. Desculpe desapontá-lo, disse Luxie, com um tom carregado de arrependimento. Ele entendia quem era Tachibana e temia as consequências de seu fracasso. Tachibana acenou com desdém, sua expressão era indiferente. Não é surpresa que você tenha perdido para o Luffy, comentou Tachibana. Mas não se acomode com o fracasso. Vá ver Tobirama depois disso. Ele garantirá que você esteja pronto para o que está por vir. Seguindo as ordens de Tachibana, os agentes do CP9 ajudaram Robin a completar a destruição da ilha. Artilharia e pólvora foram colocadas estrategicamente, garantindo que nada de Enies Lobby permanecesse de pé. Enquanto os agentes trabalhavam, Robin finalmente retornou ao navio com seu comportamento transformado. Pela primeira vez em anos, ela parecia em paz. Robin olhou para o portão da justiça uma última vez com um sorriso nos lábios. Vamos! Meia hora depois, o Booster Call chegou, reduzindo a ilha a nada mais que uma lembrança. O que Robin fez permaneceu um segredo conhecido apenas por aqueles que estiveram lá. Nami se virou para Tachibana. Para onde vamos agora? Tachibana, com o humor melhorado pelos acontecimentos, sorriu. É hora de levar isso a sério. Primeiro vamos pegar Shiraoshi e depois, o país de Wano. O nome causou comoção na tripulação. Depois de tanto tempo dedicado a outros objetivos, esta declaração marcou o início de um novo capítulo. O tom de Tachibana, embora casual, carregava o peso da determinação. Ouvi dizer que o Kaido anda se comportando mal, acrescentou Tachibana com um sorriso irônico. Hora de lembrá-lo de quem está no comando. Carrot gritou quando o entusiasmo repentino de Tachibana a assustou. Vamos para o país de Wano. Ao longe, Kaido voa em direção à ilha Cake em sua forma de dragão, com a intenção de forjar uma aliança com Big Mom. Um arrepio percorreu sua espinha, e seu haki da observação e ganhou vida.
Sem sentir nada, Kaido se livrou do desconforto, atribuindo-o ao sake que havia consumido. Ele mal sabia que seu caminho estava prestes a cruzar com algo muito mais formidável do que ele poderia imaginar. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.